Os trabalhos foram suspensos até às 16 horas e eu queria, antes de iniciar, registrar a presença do meu querido Gustavo Negromonte, ex-vereador e deputado estadual. Seja bem-vindo à casa. Sempre sua, né? Para compor a mesa dos trabalhos de hoje, eu convido o senhor Emerson Moraes, representante do superintendente da NIDS, senhor Euclides Bandeira, comandante, o senhor Manuel Damasceno, representando a senhora Maria Pompeia, a senhora Maria Ivana Vanderlei, representando o presidente do Grande Recife Consórcio de Transporte. Como é de conhecimento dos senhores e senhoras vereadores, esse grande expediente foi resultado de um requerimento apresentado pelo nobre vereador Romildo Gomes, que presida a Comissão de Meio Ambiente e Transporte dessa casa, e esse requerimento, que foi aprovado por unanimidade aqui dos vereadores, tem como objetivo discutir as lombadas eletrônicas fixadas na BR-101. Como é de praxe, eu gostaria de convidar o presidente da Comissão de Meio Ambiente, o vereador Romildo Gomes, para presidir os trabalhos em nome da Câmara Municipal do Recife. Já foi anunciado aqui pelo nosso presidente, os representantes dos órgãos que nós solicitamos, e essa casa, na semana passada, aprovou um requerimento em regime de urgência, de número 2175, no sentido de solicitar essas autoridades competentes que se encontram aqui conosco, com relação principalmente nos grandes centros, como é a cidade do Recife, do fluxo que existe com relação às lombadas eletrônicas. Por exemplo, eu ultimamente tenho me deslocado para a Paulista, da Praia Maria Farinha, até uma certa altura, o fluxo vem andando bem, o tráfego. Mas quando nós chegamos aqui, na entrada de Macaxeira, na cidade do Recife, há um engarrafamento. O que é? Com relação à manutenção da rodovia imprestável e as lombadas eletrônicas, uma em cima da outra com 50 quilômetros. Aí fica aquele engarrafamento. Para a surpresa nossa também, em Jaboatão tem acontecido isso, a péssima conservação da rodovia. Isso foi uma reunião da nossa comissão, certo, que nos alertou, além da sociedade estar nos cobrando, e o nosso vice-presidente Carlos Queiros também nos alertou nesse sentido e nós tomamos essa iniciativa.
E outros requerimentos já trafegaram aqui, já transitou aqui no plenário, através do vereador José Nilcinese, que é membro da comissão, através do vereador Maguari, através do vereador Alfredo Fernandes e outros vereadores, pedindo a providência às autoridades constituídas no tocante a esse fluxo, que não flui bem, não há circulação. Para isso, meu prezado amigo Hermeson Moraes, gostaria que Vossa Senhoria nos esclarecesse qual o sentido. Agora há pouco tomei conhecimento que naquela região já perto ali de Jaboatão, nos Milagres, vão instalar 3 lombadas eletrônicas. Ora, além de prejudicar o fluxo, e também é uma maneira que a violência está campeando, não somente nesse estado, em todo o Brasil, é uma maneira até para os foras da lei assaltar as pessoas que ali estão trafegando. Então, prezado Emerson, eu gostaria que Vossa Senhoria esclarecesse, depois também vão ver a colocação do Manuel Damasceno e nossa doutora amiga Maria Ivan, também quiser desejar dar uma palavrinha, eu passar a palavra a você, e você vai fazer uma exposição e posteriormente a palavra está franqueada aos componentes da casa. Meus cumprimentos aos nobres vereadores dessa insigne casa representativa da comunidade legislativa do município de Pernambuco. É uma satisfação muito grande participar deste evento, sabendo que os senhores são os autênticos formadores de opiniões, representantes da municipalidade expressiva na área legislativa, de forma que o convite foi direcionado ao superintendente regional do DENIT, que por um motivo de força maior não pôde participar deste evento, e eu, na qualidade de chefe de serviço de engenharia, estou representando. O problema do trânsito na região metropolitana do Recife, que envolve os municípios de Igaraçu até o Cabo, já é, ao longo de mais de 10 anos, nós vemos sofrendo bastante com relação ao problema da ocupação desordenada à margem da rodovia. E isso vem gerando uma série de problemas, sobretudo que em 1980 foi feito a variante do Recife, contorno do Recife, que começava ali em Paulista e até Prazeres. Foi um grande passo para que tirasse o fluxo de grande quantidade de veículos dentro da região metropolitana. Entretanto, com a demanda crescente da população, hoje praticamente o contorno do Recife já é uma via urbana. Reportando-se ao trecho de Igaraçu e Abreu Lima, na década de 80, havia um projeto chamado Variante de Abreu Lima e Igaraçu. E esse projeto, infelizmente, ele não foi cumprido por conta de uma decisão política que achava-se que a rodovia não deveria passar por fora da cidade, mas sim por dentro da cidade. E aí, para vocês terem ideia, de março de 96 a setembro de 96, nós tivemos em Abreu Lima, nas mediações de Abreu Lima, praticamente 50 atropelamentos. Então vocês que são os verdadeiros, digamos assim, representantes das comunidades, das pessoas que moram na região, devem ter sentido muita pressão da população com relação a um dispositivo que permitisse à população atravessar a rodovia. E em Abreu Lima nós conseguimos implantar em 98 5 semáforos, que até então não tinha semáforos. E foi uma resistência muito grande, porque existe uma resistência muito grande para a instalação de semáforos em rodovias federais, haja vista a sua mobilidade e sua maior fluidez. Mas isso contribuiu muito para que minimizasse de forma acentuada o número de atropelamentos naquela travessia de Abreu Lima e Igaraçu.
Bom, em 2000, nós conseguimos implantar 12 semáforos aqui na região metropolitana, 12 lombadas eletrônicas na região metropolitana. Foi 11 na BR-101 e uma na Vila Guadalajara, em Paudalho. Isso foi devido justamente aos reclamos da população, dos senhores mesmos aqui, do Legislativo Municipal, em decorrência de vários atropelamentos nas travessias das rodovias. Nós vamos abordar também o aspecto da relação entre passarela e lombada eletrônica. Claro que a passarela é um dispositivo muito mais eficiente, sem sombra de dúvida, porque o pedestre ele não fica submetido a uma travessia na rodovia em nível. Ele simplesmente usa um dispositivo que o isenta de riscos na rodovia. Mas para vocês terem ideia, em 93, eu assumi a direção do órgão do DNR durante 2 anos, em 93 assumi e pedi à Polícia Rodoviária Federal que me mostrasse um relatório sobre o ponto crítico de acidentes na região metropolitana. E eles me deram esse relatório. Então o relatório era quilômetro 70 da rodovia BR-101. E eu fui lá para saber por que razão havia um número assim assustador de atropelamentos. E quando cheguei lá me deparei com uma situação assim até estranha. Era justamente embaixo da passarela da Ceasa. Isso foi mais ou menos no mês de setembro de 1993. E até me questionei, que eu trabalhava no interior, não conhecia bem essa demanda, mas por que embaixo da passarela? Então isso em 93, o maior número de atropelamentos era justamente embaixo da passarela da Ceasa. E quando foi o ano passado, no final de 2011, eu me reportei à Polícia Rodoviária Federal e procurei saber o índice de relatório de acidentes por atropelamentos. Repetiu-se novamente embaixo da passarela da Ceasa. Então os senhores vejam que, infelizmente, os pedestres não têm o costume de usar a passarela. Em 98, nós construímos a primeira passarela com elevador no país, que é aquela que fica na frente das hospitais clínicas da Sudene. Na ocasião, foi colocado um gradil no canteiro central, impedindo que as pessoas atravessassem embaixo. Com cerca de 20 dias, quebraram o gradil e as pessoas começaram a atravessar por baixo. Bom, e aí veja que dado até assim excêntrico. Nós implantamos 10 lombadas em 2000, de Igaraçu até a Vila dos Milagres, até o acesso a Guabiraba não, até o acesso a Muribeca, ali próximo do Rapidão Cometa, e mais uma lombada na Vila Guadalajara, em Paudalho. Senhores, para minha surpresa, durante 7 anos essas lombadas funcionaram, de 2000 a 2007. Não foi registrado um atropelamento nessas lombadas. Enquanto isso, morria gente embaixo das passarelas. Não estou querendo dizer aqui, não estou fazendo uma apologia à lombada, não. Estou citando o fato equivocado de você chegar à conclusão que uma lombada é mais eficiente que a passarela. Isso não existe, mas infelizmente é o que está acontecendo aqui na região metropolitana. A população reclamava que Igaraçu não tinha passarela. Foram construídas 3 passarelas. O ano passado, no final do ano, morreu uma senhora embaixo da passarela. E já foi atropelado mais 2. Bom, e aí, essas lombadas eletrônicas foram instaladas, elas funcionaram de 2000 a 2007. A partir de 2007, o contrato se encerrou como contrato a nível nacional, ficou-se de 2007 até praticamente final de 2011, praticamente setembro, sem lombadas. E resultado, houve um número assustador de atropelamentos com vítimas fatais. Inclusive, tem um relatório do BID, vocês podem acessar através da internet, um relatório do BID, demonstrando que foi feito um estudo técnico do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, no país inteiro, no Brasil, e demonstrou que, isso aí tem no site do BID, demonstrou que das rodovias brasileiras, tanto federais como estaduais e municipais, o dado mais assim estranho foi que no trecho Abreu Lima até Guabiraba, inclusive saiu na televisão, esse registro até me surpreendeu,
foi o local que teve o maior número de atropelamentos no país. Então é um dado realmente trágico para Pernambuco, de que a rodovia BR-101 nesse segmento foi o segmento que teve o maior número de atropelamentos no Brasil. É um dado até trágico, né? E aí, essas lombadas foram instaladas através da solicitação da população, de dados e registro de acidentes, de solicitação da Câmara dos Deputados, solicitação da Assembleia Legislativa, solicitação dos senhores também, e das comunidades, dos municípios, com relação a essas travessias. E, em razão disso, que foram implantados esses dispositivos. E, por incrível que pareça, a partir do momento que começamos a instalar, que foi a partir de setembro do ano passado até agora, já houve uma redução substancial do número de atropelamento na rodovia 101. De forma que a BR-101 não está mais enquadrada nesse relatório de registro de maior número de atropelamentos no país. Graças a Deus. Bom, só que nós somos usuários da rodovia como motorista. E ninguém gosta de estar parando na rodovia por conta de lombada. Isso aí é um fato real. Eu eventualmente uso essa rodovia. Então eu gostaria de andar 100 km por hora. Mas infelizmente tem a população carente que precisa atravessar, outras pessoas precisam atravessar. E a solução, senhores, é a variante de Abelino Igaraçu. Esse projeto já está em andamento. Já estamos com 50% do projeto em fase de execução. Seria o seguinte, seria uma via que sairia ali naquele viaduto da PE15, mais ou menos próximo ao hospital Miguel Arraes, pelo lado direito, um viaduto passando por cima do hospital, lado direito, iria até mais ou menos a divisa do município Abelino Igaraçu, porque seguindo em frente, existe uma área chamada APP, Área de Preservação Permanente, que o IBAMA não permite que passe. Então, seguiria na faixa esquerda, até se encontrar com a via duplicada que vem no sentido Goiânia até Igaraçu. Então esse projeto já está bem encaminhado, vão ter vários viadutos, e que seria a solução definitiva para a gente resolver esse problema desse tráfego na via urbana Abelino Igaraçu, que realmente é um conflito. De forma que essa foi a solução que nós encontramos para minimizar o impacto dos acidentes na BR-101. Bom, falou o doutor Ernsto Moraes. Posteriormente eu passo a palavra aos colegas, companheiros, para fazer a interrogação. Eu vou passar a palavra agora ao nosso representante da CTTU, representando Maria Pompeia, Manuel Damasceno, você fazer suas colocações. Pode falar. Primeiramente, boa tarde a todos, cumprimento todos os vereadores do município do Recife. Cumprimento os vereadores do município do Recife, e é importante mostrar que a BR-101 é uma via sob jurisdição federal, mas ela corta o tecido urbano do Recife. Observe que ela é a nossa quarta perimetral. Nós temos a primeira perimetral, que é a Agamenon Magalhães, a segunda perimetral, que é o eixo Imbiribeira, que liga até Bibiribe, a terceira perimetral, que liga a Avenida Recife, que está paralisada, e a gente precisa fazer a complementação dela, e a gente sobrecarrega a quarta perimetral dentro do nosso tecido urbano. É importante também lembrar por que a jurisdição federal? Não, ela corta o tecido urbano do Recife e gera diversos pontos de conflito. Na verdade, com o crescimento de frota hoje e com o movimento pendular norte e sul, principalmente advindo do transporte de carga, ligando o norte da nossa região até Suape, a gente passou a ter um grande conflito, que é a gestão da frota, do tráfego de passagem com a travessia de pedestre. Por conta do nosso tecido urbano, a gente tem o caso da Guabiraba, que foi citado, o caso da Vila dos Milagres, todos esses pontos de conflito onde a gente precisa de fazer essa gestão da travessia. E outros pontos de conflito que a gente tem, inclusive veicular, com diversos acidentes, e pela velocidade alta da rodovia, que é acima de 100 km, na faixa de 100 km, ela gera sempre, todos os acidentes são de gravidade, são muito graves. Então, o que a gente tem aqui a ver? A forma de tratar. Como a gente gerenciar? Gerenciar com passarelas,
gerenciar com ondulações transversais, com equipamento eletrônico, como a gente controlar esses pontos de conflito. Eu anteriormente conversava com um colega do DINIT e com quantas vidas a gente está perdendo na BR. Outro ponto a ser discutido também é a questão da vocação da quarta perimetral. A nossa quarta perimetral, ela vai continuar como uma rodovia federal, cortando o nosso município e porque ela hoje funciona quase como uma via urbana, onde há pedido na CTTU de faixa de pedestre e de semáforo. As pessoas desconhecem que a jurisdição é federal. Ou a gente vai ter o tratamento de ônibus, a gente tem hoje um volume já, por conta do terminal do Barro, que faz hoje um volume muito grande de ônibus, que inclusive tem um tratamento não tão bom no acostamento, porque os ônibus ficam parando no acostamento, mas o Grande Recife já tem projetado um corredor de transporte BRT para a BR-101, que a gente tem que discutir muito oportuna a sessão, porque a gente precisa discutir qual a vocação, se vai ser um corredor de transporte público ou se vai ser um corredor de transporte de carga. A presença da variante é importante porque a gente começa a desviar todo o transporte de carga que vai para a Suape, tirando desse tecido urbano. Então, nesse ponto, a gente fica a observar que, no caso do Recife, mesmo dentro do tecido urbano, as nossas lombadas, equipamento eletrônico, todos eles estão com a velocidade de 60 km. Só quando a gente realmente precisa de reduzir para uma forte travessia de pedestre que elas caem para 40 km. No caso, é muito brusco a velocidade, a queda de velocidade de 100 km. Tem uma coisa chamada percepção e reação no motorista, que ele vem condicionado a uma velocidade de 100 km. E tem que reduzir para 50 km em virtude das travessias de pedestre. Agora, acredito que o volume de tráfego é o causador dos congestionamentos, a capacidade viária. Dentro do nosso tecido urbano, ela já é totalmente duplicada. Então não tem mais necessidade de duplicá-la. Agora, o que a gente precisava era de tratar os pontos de travessia de pedestre. Então estamos aqui à disposição para fortalecer e engrandecer o debate. Vou passar a palavra agora à doutora Maria Ivânia Vanderlei, fazer suas colocações. Em seguida, eu passo a palavra os vereadores inscritos e se dirigem para não ficar no bate-rebate. Então, cada um se dirige a quem desejar a pergunta e ele responde. Posteriormente, o outro vereador e assim sucessivamente. Com a palavra, essa jovem. Boa tarde a todos. Estou representando o presidente do consórcio, Nelson Menezes, que está de férias. E, na verdade, eu vim contribuir aqui com algumas informações sobre o projeto que está sendo elaborado na Secretaria das Cidades com o Grande Recife, em parceria com um convênio com o DENIT. É um corredor de transporte de BRT, que já começou a ser implantado no corredor Norte-Sul, que é de Igaraçu pela PE15, já no Leste-Oeste, que é de Camaragibe. É uma tecnologia que, através do ônibus, consegue transportar uma demanda muito maior. E qual é a característica desse corredor? Vou tentar ser bem rápido. É só assim, porque as estações são elevadas, então o passageiro ele sobe no ônibus muito mais rápido, porque não existe o degrau. O pagamento é feito nessa estação do lado de fora, nessas que já estão sendo construídas na Caxangás, que todo mundo já conhece. Também não existe o tempo de demora para passar pela catraca. E o que é o mais importante no caso da BR-101? Está sendo implantada uma faixa exclusiva para o ônibus, a mais. Não vai subtrair o que já tem lá. No canteiro central será construído essas estações e uma faixa, quer dizer, uma por sentido. Então, com isso, a gente vai ganhar, aumentar a velocidade dos ônibus no corredor e aumentar a capacidade da via também, porque eu estou aumentando mais 2 faixas através dessa implantação desse corredor. Todas essas estações, elas terão passarelas. Por quê? Porque exatamente por ser uma BR, por ter uma velocidade maior, aconteceria problemas de atropelamento. Então, evitar o problema das lombadas, do qual pode ser feito através de passarelas. Aí a questão que ele colocou, onde tem um acidente, mas essa passarela, para ele acessar a estação, ela vai ter um gradil. Então, ele já induz o passageiro
a ele vir pela passarela. Além também da recuperação do pavimento, porque isso é um projeto que foi aprovado no Parque da Mobilidade Grandes Cidades, do qual o governador foi pessoalmente a Brasília, se empenhou para que essa verba viesse e que a gente pudesse implantar esse corredor. Então, é uma parceria com o DENIT, e o DENIT tem um percentual da verba também, o governo do estado, porque também tem dinheiro da OGU. E além desse corredor, como o próprio Damasceno já colocou, que é uma via urbana, também está sendo feito o projeto do o Anel Metropolitano, que é uma quinta perimetral que está sendo feito o estudo, lógico que é a viabilidade, se é possível, exatamente para que esse fluxo de passagem, que é caminhão, carga, tudo, não seja mais quer dizer, BR-101, mas sim a quarta perimetral e passe para esse anel metropolitano. Esse projeto está sendo elaborado, está em fase de elaboração do projeto executivo na Secretaria das Cidades, para poder ser licitada as obras, através desse dinheiro do Ministério das Cidades. E nesse projeto vão ter, além dos terminais de integrações, ampliado o terminal da Macaxeira e outros, as obras de todas as interseções nos corredores, como a própria Avenida Norte, a Estrada do Passarinho, todas as interseções, elas serão contempladas com obras especiais. Eu tentei, assim, ser bem rápido, porque o objetivo é mais para fornecer com esses detalhes. E caso vocês queiram, a gente pode, noutra ocasião, trazer mais detalhes, trazer mais informações sobre esse projeto. Era só isso. Obrigado, doutora Ivânia. Dando sequência ao nosso trabalho, pela ordem, vamos passar a palavra ao primeiro vereador inscrito, vereador Carlos Gueiros. Eu queria cumprimentá-lo, os nossos convidados, e o faço na pessoa da doutora Ivânia, dando o meu cordial boa tarde. Presidente, nossa preocupação, e eu digo nossa, desta casa, é exatamente por tudo que a gente ouviu. E eu poderia concluir que os 3 níveis que falaram aí confirmaram o conflito de competências existentes. Doutor Damasceno, representando a empresa responsável legalmente pelo trânsito municipal, fala que a BR-101 hoje é quarta perimetral, é área urbana, mas que ele não tem gerência sobre ela, porque a legislação diz que, sendo área urbana, mais ainda BR, é do DENIT. Doutora Ivânia, que tem um órgão que trata do transporte público de passageiro, mostra a dificuldade que tem esse órgão em gerir o transporte pelos problemas que nós, vereadores, já detectamos. Eu acho que é consenso dos vereadores desta casa que o problema não está só naquilo que foi dito. O primeiro problema é o mau estado de conservação das BRs. É uma situação inusitada. Chamar aquilo de BR, de sistema viário, eu acho que é uma agressão ao nosso dicionário. Então, o maior índice de acidentes, no nosso entender, é o estado de conservação. Ele é que provoca os acidentes. E o problema, então, é conflitos. 3 órgãos distintos, cada um com uma missão, e faltou aí a DIRCOM ainda, que aí aumentaria esse conflito, e eu posso dizer isso, porque eu, há um mês atrás, verifiquei uma invasão ao longo da BR ali em Guabiraba, liguei para a DIRCOM, falando com a diretora da DIRCOM. Ela mandou um pessoal lá e disse: ali é a área do DENIT, vereador. Ela está dentro o que a lei diz, 20 metros no centro da BR para um lado e para o outro. Então a ação tem que ser do DENIT.
Eu li para o DENIT, ele diz, a ação coercitiva é do município. Enquanto a gente espera de quem vem a solução, o problema aumenta. O problema aumenta e quem sofre é o recifense. E nós desta casa, nós vereadores, somos o político que mais é acionado por essa população, porque é quem vive com ela no dia a dia. É quem tem os seus gabinetes abertos com endereço fixo para receber a população e seus reclamos. O próprio Dr. Emerson do DENIT, na sua fala, disse, o trecho hoje já é urbano. E ele está falando em nome do DENIT, que reconhece que é urbano. A CTTU diz, já é a 4ª perimetral, é urbano. A representante do Grande Recife diz, no PAC já existe o transporte de passageiros que vai ser no meio da BR. Como um trecho já considerado urbano. E aí, essa via exclusiva que vai haver com o BRT, ela deverá, no seu projeto, ter passarelas, né? E aí, tendo passarelas, continuam os impedimentos de barreiras eletrônicas. Doutor Damasceno fala que as barreiras eletrônicas do Recife são de 60 quilômetros. E aí a gente verifica que uma rodovia como a BR-101, que é de alta velocidade, ela é a encarregada de todo o trânsito pesado que liga os estados do norte ao sul, essa se reduz bruscamente para 50 quilômetros. E hoje, como o bolso está pesando, o que a gente verifica é que antes da barreira todo mundo reduz para 30 a 40 com medo da multa. Com medo que o seu equipamento no carro esteja com defeito ou o equipamento do DENIT. E aí a gente verifica um grande engarrapamento numa via expressa de alta velocidade. E como o fluxo de veículos é muito grande, ele é de manhã, de tarde e de noite o engarrafamento que vem de Paulista até Prazeres. Ninguém consegue andar. Nos locais onde existem faixas de trânsito local, ainda se anda um pouquinho. Mas aonde não existe, tem que se morrer, como diz, morrer ali mesmo. Ou então vai para o acostamento, e aí tem buraco, e aí torna-se uma luta insana, hoje, andar no contorno do Recife. A BR-101, ela foi, uma vez, neste ano de 2012, recapada. Será que nós que pagamos um IPVA, que pagamos impostos, nós estamos condenados a apenas uma revisão por ano, condenados a colocar o nosso veículo para ser quebrado naquela BR, nesse contorno do Recife, no estado em que ela se encontra? É público e notório, todos os dias a gente vê carro na margem da estrada trocando pneu, ou então quebrado. E apesar destas lombadas, eu tenho visto por diversas vezes caminhões de mercadoria virados na BR, ali no trecho dos Milagres. E quando vira é um Deus nos acuda, porque aí é que a BR para, porque corre todo mundo para saquear a carga dos caminhões que são virados. Me parece que o que está faltando é fiscalização. A gente não vê um carro da polícia rodoviária andando na via para desobstruir, por exemplo, quando o engarrafamento está pronto. Do mesmo jeito que a gente não vê também os do município do Recife, para não dizer que a gente está acusando só o DENIT. Infelizmente nós não temos a quantidade de agentes necessários para a situação das vias. Eles podem ser tecnicamente a quantidade recomendada. Tantos agentes para uma população de tantas pessoas. Mas quando isso é feito,
leva em consideração um trânsito normal e não um anormal como é o nosso. Então eu estou dizendo que também internamente existe isso. Então a minha colocação para os três é, sobretudo, no momento que se fala tanto em mobilidade, que foi o tema da última campanha municipal. Por que essa mobilidade está parada? Por que projetos que vão começar? Quando esses projetos estão aí para começar? O doutor Emerson falou até Igaraçu, o projeto que existe. E o trecho de Recife de Igaraçu a Prazeres, por onde seria? Por favor, explique onde é que ele cortaria de Igaraçu para chegar em Prazeres e então caminhar para o sul. Essas seriam as minhas colocações até o momento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Carlos Queiroz. Doutor Emerson, quer responder aí as questões? Não, vamos fazer o seguinte. Bom, eu aceito a sugestão. Vamos fazer. Então, tem 5 inscritos. Vamos fazer logo 3. Pronto, 3, depois faz os 2 seguintes. Dando sequência ao nosso trabalho, com a palavra o vereador Josenilton Sinésio. Senhor presidente Romildo Gomes, em primeiro lugar quero parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa que nós aqui na casa já vínhamos tratando diversas vezes. Vossa Excelência mesmo citou o nome dos vereadores, do qual eu também fui um deles, e também quero saudar os representantes aí, tanto do consórcio como da CTTU e do DENIT. Em primeiro lugar, eu acho que talvez nós sejamos repetitivos em alguns pontos aqui, mas eu acho que é importante. Primeiro, nós estamos tratando de mobilidade. Para esta casa veio um projeto de mobilidade para a gente fazer com que o trânsito possa fluir, não só para a Copa, mas para a vida de quem mora nessa cidade, na região metropolitana, numa cidade que agrega quase 4 milhões de habitantes, que é a grande cidade metropolitana formada por esses 14 municípios, e a gente está falando de um trecho onde pega 3 municípios, diretamente. Então, veja bem, se é uma contradição que o próprio governo, sim, na Assembleia Legislativa se discutiu mobilidade durante vários meses desse ano e do ano passado. Aliás, do ano passado para cá se discute mobilidade. E me parece que há, por parte do próprio governo, um travamento. É como se o próprio governo fosse de encontro ao que ele está propondo melhorar. Porque é inconcebível o que acontece no trecho da BR-101 entre Paulista e Jaboatão dos Guararapes. Primeiro lugar, uma vergonha regional. É inconcebível como é que uma capital, do porte da capital pernambucana, passe pela vergonha de ter um trecho mal cuidado, abandonado, como é o trecho da BR-101. Eu me envergonho de ser cidadão dessa cidade, passar naquele trecho e ver aquela pouca vergonha que acontece ali. Aliás, quando o ministro do Transporte veio aqui, eu vi ele da boca dele, em um dos eventos aqui, inclusive foi, se não me engano, foi o lançamento da Via Mangue, que ele dizia que não havia explicação para o que estava acontecendo com a BR-101. E, por favor, quando for consertá-la, não faça aquela desgraceira não, que é melhor deixar os buracos. Porque são consertos irresponsáveis, me desculpe a expressão, tá certo? E outra coisa, quando fizeram o recapeamento, ficou buraco. Eu não sei quem foi que fiscalizou, eu não sei quem foi engenheiro, quem danado foi. Mas em cima dos viadutos ali da Caxangá, ali da cidade universitária e os demais, da SEASA. E naquele trecho tinha buracos no meio, ficaram buracos abertos no recapeamento que foi feito.
Agora, avalie o que foi feito agora há pouco. Tamparam os buracos lá, deixaram outros abertos e os que fecharam são verdadeiros catombos, como diz lá no meu interior. Que o carro passa, dá um pulo. Esse é o primeiro problema. Eu fiquei feliz, não sei se eu entendi bem, e se for, eu quero parabenizar o governador Eduardo Campos pela iniciativa. Eu sempre achei que esse trecho tem que ser cuidado, ou pelo município, ou pelo governo do estado. Porque aqui é o cartão postal da capital, da região. É uma vergonha para quem aqui chega e passa por aquele vexame. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, a mobilidade para, por conta dos consertos que não são bem feitos, de uma realidade abandonada, de um trecho abandonado. Segundo, a quem interessa aquelas lombadas eletrônicas? Eu fico calado, porque eu sei que houve duas reivindicações, aliás, três, explícitas da população. A da Guabiraba, aquela primeira, que vai para o sítio dos macacos. Segundo, Detran, aquela região do Detran, e a outra dos Milagres. Eu vi a população reivindicando. Agora, meus senhores, tenham a santa paciência. Quando você desce ali, de bola na rede, vem a primeira. Você anda, não chega a 50 quilômetros, chega, não dá nada. Acho que talvez não chega a 10 quilômetros. Vem outra na Guabiraba. Entre uma e outra na Guabiraba, eu acho que não dá 5 quilômetros. Dá não. Não tem 1 quilômetro. Aí você vem andando, lá vem. Quando chega ali na Macaxeira, tá certo? Ali perto da Queiroz Galvão, outra. Aí você vai mais na frente, vem a do Detran, esta que eu falei, tá certo? Aí você vai lá na frente, ali perto do Barro, da entrada ali para Jardim São Paulo, e Barro, uma ali perto da Ceasa, mais 1 quilômetro, outra. Pelo amor de Deus. Olha, vocês não queiram que eu diga aqui que isso parece, né, uma indústria que quer lucrar em cima de um emperramento do desenvolvimento que a gente tanto fala para esta região. Me perdoe, que eu acho que não é isso, porque os objetivos foram colocados que são esses. Aí, porque se for por conta de atropelamento, então nós vamos travar o país inteiro. Vai ter que botar a cada 100 metros um. Eu acho que a questão não é por aí. Avenida Recife, outro inferno. Vá agora. São exatamente 20 para as 17. Vá naquele trecho da BR que nós estamos falando e pega o trecho da Avenida Recife. Tudo parado. Para lá e para cá. Aí chega ali, perto da Justiça Federal, outro sinal. Aquilo está uma desgraceira. A Avenida Recife é uma vergonha. É uma vergonha, a Avenida Recife. Do jeito que ela está. Então, essa casa não pode ser desmoralizada. Nem o povo dessa cidade. A gente não pode brincar, e eu vou concluir, a gente não pode brincar de trânsito, a gente não pode brincar de desenvolvimento, a gente não pode brincar de mobilidade. A gente tem que tratar as coisas com responsabilidade. Então, me desculpe o desabafo de quem eu não aguento mais ouvir. Porque haja gente reclamar. E eu acho que o Carlos Gueiros ele tem razão. Quem escuta os reclamos, as reclamações, somos nós. Então, uma solução tem que haver já. Porque senão, nós vamos ter que dizer que tem algo dirigido ali. Me perdoe, mas do jeito que está, não pode continuar. Tem que acabar com essa história dessa de botar lombada eletrônica para poder estar multando o motorista. Porque se for para resolver problema de atropelamento, não é, a não ser nos 3 locais que eu disse. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Josenildo. Em seguida, vamos ouvir o vereador Vicente André Gomes. Senhor presidente, inicialmente quero me congratular com Vossa Excelência por ter tido a iniciativa tão brilhante de discutir um assunto tão polêmico e trazer esse conselho para essa casa. E, sem dúvida, a matéria é extremamente complexa. Não se trata de um assunto fácil de se resolver,
porque se fosse tão fácil, nós teríamos uma solução que já havia sido resolvida. Eu faço, por exemplo, algumas observações sobre a questão da lombada, embora enxergando que a lombada eletrônica ainda é o melhor caminho para evitar o acidente. Eu não conheço outro. Até porque o próprio trevo, a passarela, tem algumas contraindicações. Mesmo com o elevador, nós temos pessoas que têm pavor em andar em elevador e seguir. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que mora no lugar onde existe, evidentemente, uma passarela, e mesmo assim ele tem dificuldade de passar porque ele é cego, entendeu? E com todas as dificuldades que tem. Além disso, nós temos contraindicação formal, e como médico eu posso afirmar isso, pessoas que são portadoras de labirintite, que vão passar no trevo da passarela e tem a sensação que vai cair, que vai desmaiar. Sem dúvida, é difícil para o usuário enfrentar as difíceis colocações. Uma outra colocação que eu faço é que eu acho que nós não temos, para evitar isso que o Monsenhor Josenildo falou, é falta de sinalização de aviso de lombada. Nós estamos nas BRs dirigindo numa velocidade em torno de 80 a 100, quando a gente vê, a gente está em cima da lombada eletrônica e muitas vezes o acidente é pelo avesso. Somos nós que botamos o pé no freio de vez e vem um carro atrás e se não bater, mas chega perto, não é? E cria-se um transtorno exatamente porque esse processo, ao meu ver, é muito mal sinalizado. A sinalização é feita já perto. Exemplo, todo mundo aqui já passou por isso. Eu, por exemplo, tenho uma casa em São José da Coroa Grande e aquela lombadinha agradecida lá de São José da Coroa Grande, é difícil uma pessoa que vem de fora para não ser multado. É difícil. Todas as vezes que eu convido uma pessoa para ir para minha casa, lá em São Bento, eu tenho cuidado de avisar que a lombada pode multar, não é? E eu sei que o Josenildo, eu sei que o Monsenhor foi num dia muito bravo, fez colocações sobre a indústria da multa. Não é o caso, ele sabe também que não é, mas evidentemente ali acontece toda hora, todo instante, com as pessoas que estão chegando à cidade e as pessoas que estão saindo da cidade, não é? Evidentemente que isso deve ter sido uma falha de construção de trânsito. A outra coisa que acontece, eu já fui assaltado e já socorri um rapaz em Dois Irmãos com um tiro aqui na lombada do Detran. Esta lombada do Detran. Essa lombada do Detran é uma lombada complicada, tem uma favela perto. E, para você ter uma noção, tem que ter a lombada e um carro da polícia. Fica constantemente um carro da polícia ali na favela do Detran para evitar assaltos. E eu fui assaltado e um rapaz levou um tiro também. E quando chegou em Dois Irmãos, ele estava baleado e a mulher gritando, porque ali, na verdade, é uma área perigosa. Outra área perigosa para assalto é o Milagre. Quem quiser vá lá antes de 10 horas da noite e passe na velocidade que se encontra para ver se, evidentemente, não tem risco de vida, não é? E lá na Vila dos Milagres nem polícia tem. Aqui ainda tem, mas lá não tem. Então o risco é grande. Eu sei que é complexa a situação. Além de ter essa incongruência de competência, né, nós temos a própria dificuldade de estruturar a respeito da sinalização. Eu fico muito satisfeito, me dou por satisfeito. Essa casa está se debruçando num assunto tão complexo, né? É muito importante que nós tenhamos sempre palestras, discussões sobre temas dessa ordem e, sem dúvida, mostra o papel, evidentemente, do parlamentar, do vereador e desta casa, né? Parabenizo o vereador Carlos Guerreiro, como sempre faz observações importantes, do companheiro Josenildo,
E, evidentemente, eu quero dar a minha contribuição. Acho que uma forma que tem que se fazer, evidentemente, é a recuperação das rodovias e, sem dúvida, haver uma melhor sinalização de alerta para que saiba-se aonde existem as lombadas, para que a gente possa, evidentemente, diminuir, porque a via já é palpitante, natural para o desenvolvimento da velocidade. E quando você vem com 80, 100, que você se encontra diante a do Detran nem tanto, porque a Detran você desce um viaduto, você já vem com uma velocidade reduzida, né? Mas mesmo assim, às vezes, ela passou quase que um ano desligada. Não sei se vocês recordam isso. Não sei qual foi, se foi uma ação judicial ou o que foi. Mas ela passou quase um ano desligada. Quando voltou a funcionar, pegou todo mundo de calça curta. Porque voltou a funcionar e estava todo mundo acostumado a ela não funcionar. E foi gente à beça sendo notificada, né? Quer dizer, eu acho que o assunto é complexo. É difícil a solução. Mas acho que temos que encontrar um mecanismo que possa melhorar essa situação. É a minha contribuição para a tarde de hoje. Vereador Vicente, dando sequência ao nosso trabalho, vamos passar para o vereador Almir Fernandes. Boa tarde, senhor presidente. Vereador Romildo Gomes. Cumprimentar também os nossos convidados, o doutor Emerson, do DENIT, a doutora Ivânia, do consórcio, a doutora Marcena, da CTTU. Depois que o vereador Carlos Gueiro falou e o vereador José Nildo, em seguida o vereador Vicente, a gente fica com pouca coisa para cumprimentar, né? Porque eles passaram um pente fino, apesar de não concordar um pouco com o que o último vereador falou aí, o vereador Vicente, né, com algumas colocações que ele fez, mas a gente também fica satisfeito porque é uma pessoa que tem sempre uma palavra balizada. Então a gente quer dizer que todas as questões que a gente tem sido reivindicado, tem sido tocado pela comunidade, tem sendo solicitado, ou até a gente mesmo quando passa por aquele local, principalmente ali da Macaxeira, a gente já sentiu na pele tudo isso que foi tocado aqui. Então, em relação às estradas, pavimentação, infelizmente a BR continua, né, parecendo uma tábua de pirulito, toda esburacada. Questão daqueles redutores de velocidade, infelizmente não é a solução melhor que se pode encontrar para aquela questão. Mesmo com toda essa argumentação do diretor do DENIT, dizendo que esses locais de passarela de pedestre são os locais onde tem mais acidente de trânsito, eu acho que ainda seja o local, a questão que soluciona essa questão ainda, né? Então, eu acredito ainda que uma passarela nesses locais seja mais eficiente do que aquelas sinalizações e redutores de velocidade, porque infelizmente até, vereador José Nildo, parece até que realmente o pessoal está querendo fazer uma indústria da multa ali, naquele local e em outros, porque não é a melhor solução para isso. Não se diminui a velocidade, mas infelizmente os motoristas não respeitam os pedestres, não param para que eles possam passar. Então, a melhor solução, eu acredito que seja realmente essas passarelas. E eu acho que ainda que a gente tem que investir nisso aí, é para que se possa fazer isso. Enquanto não se tem uma solução maior, mais adequada, como até uma outra BR que está se configurando, está tentando se fazer, para se resolver essa questão dessas BR, que infelizmente se transformaram em BR urbanas, onde as pessoas, antes, né, quando se criou as BR, não tinha comunidades próximas. Infelizmente, depois que foi se criando essas comunidades, se transformou em estradas urbanas, como a própria cidade de Abreu Lima, né, está dentro de uma BR. Então, é uma questão complexa, mas eu acho que a melhor solução para se enfrentar isso aí é realmente as passarelas, que o próprio DENIT detectou que não é a melhor solução, mas eu não vejo outra solução para essa questão que não seja essas passarelas, né, para resolver essa questão que infelizmente é uma BR que se transformou urbana. E aproveitar a oportunidade aqui, né, também para um representante da CTTU, queria também, antes de finalizar, parabenizar o presidente, né, e parabenizar também os representantes dos três órgãos pela sua coragem de vir aqui. Infelizmente,
pelo que foi explanado na introdução, não se traz uma solução. E aí os próprios diretores não estão vindo, não andam representando, porque se tiver solução, estaria aqui para dizer. Aí está trazendo, né, os seus representantes, que eu quero parabenizá-los pela sua coragem de vir aqui, né, e aproveitar a oportunidade para pedir à CTTU que atenda os nossos requerimentos, que infelizmente temos inúmeros requerimentos, está acabando a gestão, infelizmente nossos requerimentos não foram atendidos, que faz parte também da questão da mobilidade, da questão das estradas, né, da questão do próprio mercado público, que a gente viu aqui uma solução importante lá em Casa Amarela, que se precisa fazer o mais rápido possível em outros mercados públicos, e algumas reivindicações que nós fizemos, já tivemos várias vezes lá com a presidente da CTTU e infelizmente não fomos atendidos. Espero que o nosso representante possa levar essa reivindicação para a nossa Maria de Pompeia, a presidente da CTTU, para resolver esse requerimento, que não são meus, é um requerimento que são solicitados pelos moradores da comunidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Almir Fernandes. E em seguida vamos passar a palavra ao vereador Amaro Maguari. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o nosso amigo e querido vereador Romildo Gomes, presidente dessa sessão, e também cumprimentar os convidados, doutor Hermes, doutor Ivana e o nosso cidadão, nosso amigo Damasceno. Eu não tenho mais a acrescentar quase nada, porque já passaram por 3 vereadores e eu não vou repetir, eu vou apenas fazer algumas perguntas a cada um dos cidadãos e a cidadã que está aí presente. Eu quero começar por doutor Hermes. Eu fiz o requerimento desta casa, é aprovado por unanimidade, pedindo uma informação ao DENIT referente ao Ministério dos Transportes, se o Ministério estava mandando recurso e qual o valor desse recurso para a manutenção da BR-101. Eu fui acidentado na BR, perdi um pneu, comprei por R$460 o pneu, fui ao DENIT conversar com o doutor Eduardo, e ele perguntou se eu tinha tirado a foto do acidente. Eu não tirei, tudo bem, passei. Fui lá no Imbura visitar um cidadão atropelado, quebrou as 2 pernas, num acidente de moto na 101. E começou a preocupação muito grande. E aí eu fiquei questionando para mim mesmo. Será se não tem recurso para fazer o serviço? Porque uma coisa é a pessoa querer fazer um benefício, uma manutenção, e não ter o recurso. Isso é um ponto. E outro ponto é chegar o recurso e ser insuficiente para a demanda, né, do que vai fazer. Então, nesse caso, eu queria e precisava dessa informação para que eu pudesse dar uma resposta ao povo dos Milagres, Imbura, Jardim São Paulo, Detran, Engenho do Meio, Guabiraba, porque além da danificação da 101, existe outro problema também muito sério, que é a questão da iluminação. Ali do posto Padre Cícero até a Guabiraba, existe uma deficiência muito grande da iluminação pública. Então, esse é um ponto, doutor Hermes. O outro ponto, ele vai para o nosso amigo Damasceno, que representa aqui a CTTU. Recentemente, eu mantive um contato com a doutora Pompeia, referente às vans, que roda lá de Jardim São Paulo para Boa Viagem. E me deparei com os problemas muito sérios com as vans, e hoje tive uma audiência, uma reunião com o presidente do sindicato das vans, e a partir de amanhã eu sou um colaborador da CTTU na fiscalização. E agora eu já sei quantas vans roda em cada área, e eu vou saber a partir de 5 da manhã até 11h30 da noite se essa quantidade de 15 vans está trafegando dentro desse trecho, que eu não vejo essa quantidade de carros. A outra pergunta agora vai para a doutora Ivana, é referente a essas empresas de ônibus que não cumprem com suas responsabilidades. Nós fizemos uma solicitação ao Grande Recife para atender uma comunidade do Córrego da Fortuna. E doutora
Cristiano, se não me engano, uma pessoa muito decente, né? Uma pessoa muito comunicativa, foi na comunidade, visitou e entrou em contato com a Transcol, que é uma empresa que atende lá, parece que é Casa Amarela, Corgo da Fortuna, esse trecho, para ela ir até mais na frente e atender mais ou menos 1 quilômetro de distância ao povo que vai ao Vale do Amanhecer, a rua, outras ruas lá mais próximas, né? E o carro entrou, só que agora os motoristas dizem assim, eu não vou entrar hoje não. A senhora desce. Aí a cadeirante, a mulher doente, a pessoa, o idoso, sacrificado, de irmão, o senhor não vai subir não? Não vou não, a senhora pode descer aqui. Hoje eu não entro não. Agora eu não entro, tal hora eu não entro. Quer dizer, eles é quem faz a administração do órgão público. Não respeita a comunidade. Então está acontecendo lá no Corgo da Fortuna. E outro assunto também é a UR3 Pantanal. O ônibus da UR3 Pantanal, ele não vai até o final da Presidente Médici. Ele deixa uns 800 metros de distância as pessoas, idosos, cadeirantes, mesma coisa. Então está havendo um sacrifício da comunidade, porque o ônibus não vai até aonde as pessoas precisam de ser atendidas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Maguari. Mas antes de passar a palavra aqui, essas criaturas presentes, doutor Emerson, Manuel Damasceno, Maria Ivânia, eu queria fazer algumas colocações. Primeiro, quero pedir desculpa, assim, quero agradecer a presença dos 6 vereadores que estão nesse momento, que trata-se de um assunto que não é do interesse de cada um de nós, né? É um assunto da sociedade, que nós somos os legítimos representantes da sociedade, certo? Então, é lamentável a casa não estar repleta com todos os 37 vereadores desse parlamento. Mas vocês, que têm muita responsabilidade, nós que temos responsabilidade, estamos aqui para discutir um assunto inerente da cidade do Recife. Quero também fazer poucas colocações, que o assunto foi tudo mais debatido, por mais abordado, todos atacaram os pontos cruciantes da nossa BR, principalmente na área urbana, que aí está havendo conflito de jurisdição. Quem um diz que a BR é federal, chega na área urbana é municipal. E quem é que vai encontrar essa solução? O pessoal começa muito a cobrar problemas da mobilidade urbana, que todos nós aqui estamos participando, que o prefeito mandou aqui uma lei, certo? Nós estamos tratando desse assunto. E é difícil a solução, não é fácil não. Tem que haver harmonia, integração entre os órgãos competentes para encontrar solução, certo? Para definir esse problema. Uma coisa, doutor Hermes, que eu questiono também muito, é com relação à conservação das BR. Tem muito a desejar. Muito a desejar. Se você for para aquele trecho ali de Jaboatão, você não tem condições de andar. O carro anda a 10, 15, 20 quilômetros. Isso eu digo porque eu já trafeguei por lá. A BR-101. E uma coisa, que essas empreiteiras que são licitadas, contratadas, certo? Parece que o piche, o asfalto que coloca ali, é descartável. Porque qualquer chuvazinho só bateu, volta o buraco, rapidamente. Isso eu digo que eu circulo permanentemente nessa BR, certo? Toda semana eu viajo, certo? Ou para a cidade do interior, ou para a metropolitana, mas é uma dificuldade. E o que é que falta também? Sinalização. Sinalização, que dificilmente a gente encontra sinalização nas BR. Agora, só queria fazer uma pergunta ao nobre Emerson Moraes. Por que as BR de Pernambuco, quando a gente desloca daqui para Paraíba, na divisa entre Pernambuco e Paraíba, as BRs da Paraíba é um paraíso, é outro Brasil.
Ali em Goiânia, quando a gente divide, certo? Já veio de Pernambuco com as dificuldades, que as placas de concreto não são restabelecidas, certo? Bota asfalto, lama, chama, né? Lameado, né? E com pouco tempo fica destruído. E principalmente aqui é o ponto de convergência, onde é o centro, aqui se desloca para o norte, para todo o nordeste, e para o sul e para o sudeste. Caminhões de alto porte, e principalmente nessa circunstância atual que nós estamos aqui, Pernambuco teve um avanço muito grande, por exemplo, na área das rodovias, que empresas que estão sendo implantadas aqui. A Fiat aqui em Goiânia, eu fiquei pasmo semana passada. Encontrei 6 carretas com um cilindro de 15 metros circulando na BR. Agora pergunta, o asfalto vai suportar isso? Comporta? Não comporta. É a falta também de manutenção. Falta de manutenção. Uma coisa também que é grave, isso aí afeta a área urbana. Por exemplo, nesses geradores, certo? Não tem iluminação, não tem placa de sinalização. Você vai ali na cidade universitária, pega aquele gerador, você fica perdido. Tem ocasiões que você fica girando, não sabe onde é que vai sair, por falta de placa de sinalização. E isso eu acho que é da competência da prefeitura, juntamente uma integração da prefeitura, do município com o federal, o DENIT. Essas são as minhas colocações e eu passo a palavra agora ao Dr. Everton Moraes. Senhores, me reportando ao nobre vereador Carlos Gueiros, em razão de suas colocações, inicialmente eu gostaria de enfatizar o seguinte aspecto. A rodovia BR-101 contorno do Recife, do trecho que vai de Paulista até Prazeres, ela foi entregue ao tráfego em 1980. Então ela já tem 32 anos de existência. Então, na realidade, ela já está no final de sua vida útil. De forma que essa manutenção que nós estamos dando nela, realmente, essa manutenção não é adequada. De forma que a solução definitiva é essa restauração do pavimento, que está sendo objeto desse convênio com o governo do Estado. Haja vista que o governo do Estado tem interesse em implantar o BRT, objetivando atender o transporte público da região metropolitana. O projeto BRT interligaria Itamaracá até o Porto Suape. Isso é o objeto do programa do BRT. E aproveitaria a rodovia existente, usando o canteiro central. Seria um convênio do qual 90% do recurso seria da União, do DENIT, 10% do governo do Estado, que iria contemplar a massa da população do transporte coletivo. Concomitante com isso, viria também a parte da reabilitação desse pavimento, que já tem 32 anos de vida útil, já se usaria sua vida útil, que realmente colocar o asfalto em cima do pavimento concreto, depois de 30 anos, não vai resolver, não resolve. É uma solução só durante o próximo inverno. E a solução definitiva já tem um projeto concluído, está sendo formalizado esse convênio. Nossa estimativa é que no próximo ano já esteja em andamento, aprovado esse convênio, no sentido, o projeto já está pronto, já está aprovado, da requalificação desse pavimento concreto. Ou seja, a recuperação total e integral do pavimento concreto do contorno do Recife. E com isso aí, para vocês terem ideia, se algum dos senhores foi do Cabo para Palmares, vocês são testemunha que nós temos em torno de 88 quilômetros concluídos com a pista de primeiro mundo, perfeita, em boas condições, concluindo essa rodovia agora no mês de setembro. E o trecho que vai de Igaraçu até a divisa, já estamos com 96% da pista concreta concluída, em torno de 65% da pista restaurada concluída. Nossa estimativa é até março do próximo ano concluir o trecho que vai da divisa Pernambuco-Paraíba até Igaraçu. Então nós ficaríamos com mais 40 quilômetros, ou seja, 128 quilômetros em uma rodovia de primeiro mundo, com pista de concreto concluída e restauração completa. Ficando apenas o trecho que vai
de Igaraçu até Prazeres, que realmente só o trecho Paulista Prazeres tem 32 anos. O trecho Igaraçu até Paulista é mais recente. Foi feito na década de 90, tem mais recente, tem uns 22 anos. Mas realmente precisa de intervenção séria, que é esse projeto está concluído, que vai ser objeto desse convênio formalizado com o governo do Estado através do consórcio do Grande Recife. Então, essa é a solução definitiva. Realmente, o tapa-buraco não resolve, porque o pavimento já se exauriu, a sua capacidade de suporte não está aguentando. Além do mais, um aspecto que o senhor não tem conhecimento, é o que o novo vereador falou aqui, é o excesso de peso nas rodovias. Realmente esse é um problema sério. Nós temos hoje em operação 8 balanças, sendo 6 na BR-232 e uma na BR-116, que consegue, de forma incisiva, coibir o uso do excesso de peso. Para vocês terem ideia, apenas 30% de excesso de peso numa frota reduz a vida útil do pavimento de 10 anos para apenas 3 anos. Infelizmente, em toda a BR-101, do Rio Grande do Sul até Rio Grande do Norte, não tem um posto de pesagem. Mas esses postos de pesagem vão ser implantados a partir do próximo ano. Nós temos na BR-232 2 postos fixos 24 horas e temos 5 postos móveis que vai mais ou menos ali de São Caetano até Salgueiro e um posto móvel na BR-116 que liga Salgueiro até a divisa. E graças a Deus essa rodovia tem boas condições. Se o senhor tiver a oportunidade de ir em direção a Petrolina, quer dizer, fora a partir de Caruaru, porque a BR-232, Recife-Caruaru, ela está conveniada com o governo do Estado. Mas se você tiver a oportunidade de ir de Recife, de Caruaru até Petrolina, vocês vão verificar que a rodovia está em boas condições. Praticamente não tem um buraco na rodovia. A BR-116, a BR-316, que vai em direção ao Uricuri, também está em boas condições. E, infelizmente, o contorno de Recife, por conta desse tempo de vida útil do pavimento, mas a nossa esperança é que, a partir do próximo exercício, com esse convênio, no qual o recurso é eminentemente do governo federal, nós iremos estabelecer as condições do pavimento da rodovia BR-101 contorno do Recife. Com relação à informação do novo vereador Maguari, nós encaminhamos um ofício endereçado, o senhor recebeu, né? Não, já foi respondido, todo detalhado, explicando a aplicação do recurso, onde foi aplicado o recurso, a composição de custo. O senhor está recebendo esse ofício totalmente detalhado, inclusive já passou por mim essa informação e já está sendo oficializado. O senhor vai receber dentro de breve, não vai demorar muito não. Me reportando ao vereador Josinildo Sinésio, eu gostaria de acrescentar, novo vereador, que a imprensa televisiva, sobretudo a Rede Globo, eu mesmo, que eu sou, antes de assumir o serviço de engenharia, que é uma área mais acima da minha área anterior, eu trabalhava em operações, que é responsável por essa parte de implantação das lombadas. Então, inúmeras vezes, eu fui dar entrevista na Rede Globo, me cobrando soluções de lombadas nas rodovias. Então, a televisão e o jornal acompanhou para passo as implantações desses equipamentos. E asseguro que não tem um desses equipamentos, que não foi, dessa localização, que foi objeto de uma solicitação das câmaras da Assembleia Legislativa, da própria Câmara dos Vereadores, das prefeituras, das comunidades. Cada um deles tem uma solicitação específica. Existe um processo que tramita no órgão nesse sentido. Foi feito um estudo técnico prévio e a televisão e os jornais acompanharam para passo. De forma que eu questiono essa informação de dizer que a indústria de multas que acompanha isso para passo. Isso aí, cada comunidade solicitou. No caso, por exemplo, da Vila dos Milagres, no caso, por exemplo, ali de Jardim São Paulo. Enfim, cada local desse houve uma solicitação e houve, inclusive, registro de acidentes com vítimas fatais. Existe processo específico, estudo técnico, conforme a resolução do CONTRAN. E nós somos fiscalizados pelos órgãos de controle, pelo TCU, pela CGU, que verifica para passo. De forma que nós seguimos responsáveis de colocar um equipamento desse para depois sermos responsabilizados. Eles asseguram que existe processo específico para cada um deles. Bom, com relação à iluminação, com a promulgação da Constituição de 88 e depois do decreto posterior, a iluminação, com a criação da taxa de iluminação, cabe à Prefeitura a responsabilidade da iluminação, mesmo sendo em rodovias federais, mas compete a elas
a manutenção da sinalização. Inclusive, na duplicação que fizemos do cabo até a divisa, nós entregamos todo o sistema de iluminação a cada prefeitura para que ela se responsabilize com a sua manutenção. Haja vista a cobrança da taxa de iluminação. No caso do Contorno do Recife, compete a ELURB, isso é um decreto presidencial, e em função da taxa de iluminação, a responsabilidade é da prefeitura. Com relação à informação da sinalização, eu gostaria de dizer que nós implantamos a sinalização em cada local dessas lombadas, bem como também a sinalização indicativa de advertência de regulamentação. Infelizmente, a gente tem um problema muito sério aqui também, sou pernambucano com muita alegria, mas infelizmente a gente tem um problema muito sério de vandalismo com relação à sinalização. Isso é um problema sério na nossa região. E alguns pontos que não tem sinalização, vamos tomar as providências de recuperá-las e colocá-las no local. Senhores, muito obrigado pela atenção. Após as colocações do Dr. Hermes Moraes, eu quero passar a palavra ao Anel Damasceno. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar debatendo um tema tão complexo e tão importante. A BR-101, acredito que com o advento do corredor BRT, essa questão das competências a gente consiga equacionar, porque ela passa a ter um tratamento basicamente urbano com um corredor de transportes de eixo, com paradas de ônibus a cada 500 ou 600 metros, com passarelas, então a gente vai conseguir. A outra questão que o Emerson já respondeu, por trás de todo o equipamento eletrônico implantado também no município do Recife, na questão da gestão da CTTU, a gente tem que obrigação de cumprir a resolução do CONTRAN, que exige estudo técnico. Tem um checklist feito pelo Código de Trânsito, definido no Código de Trânsito, que a gente tem que preparar o estudo e remeter ao DENATRAN para que possa homologar o equipamento eletrônico. Outra questão que tem que ser avaliada é a questão do congestionamento. Não colocar a culpa só no equipamento eletrônico. Quando a gente implanta um equipamento eletrônico, a gente implanta um equipamento eletrônico respaldado em sempre garantir segurança viária, sempre garantir e preservar tanto quem está dentro do veículo como quem está fora do veículo, o usuário da via. Tem uma questão seguinte, tecnicamente, quando você aumenta a velocidade, você aumenta o distanciamento entre veículos. Então, quando você coloca o equipamento de controle eletrônico, ele tende a você reduzir a velocidade e você compactar mais, porque quando maior velocidade você distancia. Então, existem outros fatores que os senhores já colocaram aqui. A preservação da rodovia, a sinalização, é inegável, não só na rodovia federal, mas também nas nossas rodovias, nas vias urbanas, o adensamento e a questão do crescimento da frota veicular. Então, tem o caminhão que hoje tem que ser tratado, ele não pode continuar rodando nesse eixo, ele tem que ir para a variante, ele tem que minimizar esse tráfego de passagem. E outra questão também, o corredor de ônibus, ao ir para o centro da BR, porque hoje ele tem paradas a cada 400, 500 metros, e ele desce para o acostamento e depois retorna. Tudo isso é um somatório de impedâncias que vão se somando e vão contribuindo para o agravamento do congestionamento. Então a gente não pode chegar e colocar a culpa só no equipamento eletrônico, porque o equipamento eletrônico ele é colocado lá com o estudo técnico para preservar vidas. Inclusive eu sugeri ao Emerson para que ele, se possível, público, disponibilizasse os estudos para a comissão, tá certo? Porque com certeza vai dar um embasamento maior para o debate. E como o tema é muito oportuno, haver um desdobramento, inclusive com a apresentação do projeto da variante, com a apresentação da Secretaria das Cidades do projeto BRT, para que houvesse um maior desdobramento desse tema. Quanto aos pedidos, o pedido do vereador do Maguari, eu vou participar lá, Pompeia, tá certo? Essa questão. E a questão dos requerimentos do vereador
Almir Fernandes, a gente vai com certeza, tá certo? Vai observar que é uma demanda enorme, mas com certeza a gente vai dar prioridade. Tá certo? Com a palavra, a doutora Maria Ivane Vanderlei. Só rapidamente, em relação à colocação de Carlos Gueiro, que você passou a pergunta a todos, queria saber exatamente qual é o trecho, né? Então, o BRT, ele vai ser do trecho ali do Hospital Miguel Arraes, do cruzamento da BR-101 com a PE-15 até Cajueiro, a estação de Cajueiro Seco em Prazeres. Então, são 30 quilômetros no toda a BR, no canteiro central. E o arco metropolitano, ele sai de Igaraçu, mas vai bem mais afastado e chega a Suape. Mas que isso aí ainda está em estudo, está numa PPI, para se tentar uma PPP, algo bem mais assim. Tá? Esse aí é mais demorado do que o projeto do BRT, que já está sendo detalhado o projeto. Assim, qualquer coisa, mais alguma pergunta, a gente pode explicar depois. Josenilda, em relação ao trecho crítico, né, que você colocou assim, qual é o trecho? Assim, esse projeto, ele tem várias intervenções de viadutos, de contornos, de elevados, mas aquele trecho da cidade universitária é um trecho muito complicado ali. Por quê? Porque ele não tem condições de alargar, porque nela toda, ela tem um espaço no canteiro central que possibilita a colocação das duas faixas a mais, mas nesse trecho da cidade universitária não tem. Então, esse trecho vai estar no projeto como elevado, para poder sair toda aquela, e sair do congestionamento, que eu acho que o gargalo está sendo ali também. E todo esse projeto é do Parque da Mobilidade, das grandes cidades que foi feito, assim, quando você falou, o governador, que foi eu que citei, o governador sim, ele fez parte, foi uma reunião em Brasília, no Ministério das Cidades, onde era uma verdadeira, eles faziam um concurso de projetos. E ele foi pessoalmente, defendeu, argumentou e colocou. E nesse projeto, como o companheiro aqui falou, é também um projeto de recuperação e substituição do pavimento além do canteiro do corredor da faixa segregada. Também para o fluxo de veículos também vai haver uma substituição. Agora, especificamente, isso aí era mais ou menos o que eu já tinha colocado, era o vereador Maguari, que fez duas solicitações, né, em relação ao atendimento da Transcol em Casa Amarela, que eles não estão cumprindo 1 quilômetro a mais. Eu não sou dessa área exatamente, mas eu vou levar essas colocações, tanto a fiscalização, porque se já é uma determinação para ele cumprir e não está cumprindo, então tem que ser a fiscalização que tem que fazer uma atuação mais permanente. E se não, em relação à outra, de o R3 Pantanal, se ainda não se ainda não está determinado que ele tem que fazer, então eu vou levar para a programação, para a Cristiana, para que ela veja a viabilidade de poder atender essa questão. Não, eu vou levar essas duas questões, mas de qualquer forma, assim, como se eu tenho assim, mais acesso lá na comunidade, também um reforço, é que todo o não cumprimento que as empresas façam, que elas anotem o número de ordem, uma coisa que a gente constantemente pede, a hora, o número de ordem, a via, todas, que faz com que a gente possa ir mais em cima e ser mais presente. Além do que, todos os ônibus eles já têm GPS, e a gente está implantando um sistema de poder também controlar isso por sistema eletrônico, mas que ainda não está totalmente implantado, mas que no futuro isso aí vai diminuir bastante. Eram essas explicações, e qualquer coisa a gente está à disposição no concurso para qualquer outro esclarecimento. Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Carlos. Eu queria, em nome dos companheiros que aqui estão, eu queria a Vossa Excelência que o doutor Emerson levasse ao superintendente do DENIT a preocupação da casa. Dentro da palavra que ele colocou aí, ele disse que todos os semáforos foram instalados por solicitação. Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores. Nós estamos nos referindo aos semáforos que ficam no contorno da cidade do Recife, dentro dos nossos limites. E nós aqui conversamos, nossa memória não se retrata a nenhum requerimento desta casa solicitando a instalação desses equipamentos de forma proliferada como está sendo feito.
Então, que Vossa Excelência transmitisse o nosso requerimento verbal de ele levar junto ao superintendente do DENIT a remessa a esta casa desses pedidos de instalação de semáforos ao longo da BR, dentro dos limites da cidade do Recife, porque eles contrariam aos limites dos legítimos representantes da cidade do Recife, que são os membros desta casa. Muito obrigado. A presidência defere o pedido, o requerimento de Vossa Excelência verbal. O doutor Emerson está informado e irá tomar as providências necessárias e cabíveis. Mas antes de encerrar, o nosso amigo Anel Damasceno quer dar uma palavrinha aqui para as considerações finais. Vou participar a todos, que apesar de fica parecendo que a gente, apesar de terem competências diferenciadas, o DENIT, o CTTU, e tem mesmo, ente federal, ente municipal, o próprio código já define que as rodovias, as vias urbanas é de competência. Mas a gente mantém uma relação e tem trabalhado de uma forma muito unida e forma muito conjunta. A gente tem, exemplo, a intervenção que fizemos ali no viaduto da Caxangá, aquele conflito que existia ali, e foi trabalhado e discutido bastante como o plano de manutenção do trecho, dos pontos de conflito, e a questão da sinalização, que já é competência do DENIT, vai ser orçamento do DENIT, tá certo? Mas a gente tem discutido todas as intervenções. Então, quando se fala, não, tem conflitos de competência, mas os órgãos conversam, os órgãos mantêm uma boa relação, e os planos e projetos, eles estão sempre sendo consultados, tá certo? Por isso que eu pedi na minha fala que o DENIT apresentasse os estudos técnicos que subsidiaram a implantação dos diversos equipamentos eletrônicos. Antes de encerrar, eu queria fazer uma colocação, somente de sugestão, de opinião. Quem mora na margem da BR 101, 232, qualquer BR, certo? Seria necessário que o órgão competente, nesse caso o DENIT, fizesse umas cartilhas orientando os moradores na travessia. Porque também, e quero aqui não responsabilizar, o índice de acidente e morte que existe na BR é falta de orientação para com o povo. Falta de orientação. Porque em muitos setores existe passarela, e são poucos que procuram a passarela para atravessar a BR. Prefere correr o risco, atravessar a BR por baixo, do que subir da passarela. Por exemplo, ali perto da cidade universitária, onde tem a reitoria, tem uma passarela ali, tem elevador. Dificilmente você vê um pedestre usando aquele elevador para atravessar a BR. Prefere correr o risco, que vem carro em velocidade, às vezes quantas mortes tem acontecido. Precisa também uma orientação para a sociedade. E às vezes, me desculpe dizer isso, às vezes até falta de cultura do povo. Certo? Prefere correr o risco do que ir subir a passarela. Mas, encerrando o nosso trabalho, eu quero agradecer a presença dos ilustres companheiros que se fizeram presentes a essa reunião, e agradecer, sensibilizado aqui as pessoas presentes, doutor Everton Moraes, nesse ato representando o DENIT, doutor Manuel Damasceno, nesse ato apresentando a CTTU, e a doutora Maria Ivânia Vanderlei, também do Consórcio de Transporte do Grande Recife. Queremos agradecer, e eles também colocam à disposição desta casa qualquer informação, qualquer pedido que deseje falar, estão à disposição também desta casa. Fica encerrada a sessão de hoje, e em nome da casa queremos agradecer, e em nome da Comissão do Meio Ambiente, Trânsito e Transporte. Desejar a todos boa noite, e fica convocado o senhor vereador para amanhã a sessão ordinária de acordo com o horário regimental. Obrigado, está encerrado.